Nosso assunto agora é política agrícola. Nós vamos falar agora, sobre temas que estão em pauta no Congresso Nacional, temas importantes que estão em tramitação, como demarcação de terras indígenas, licenciamento ambiental, tem questão de regularização fundiária, desmatamento ilegal e crédito rural. E para a gente fazer aí um balanço sobre este ano, legislativo e a movimentação lá em Brasília, antes do recesso, eu converso agora com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Sérgio Souza, que já está ao vivo com a gente. Olá, deputado, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Agro Amanhã. É sempre um prazer falar com o senhor. Obrigado, Pedro. Um bom dia a você, bom dia a todos aqueles que estão aqui nos acompanhando pelo Agro Manhã. Ouvi aí você colocando a questão das chuvas, muito bom, né? Mas aqui no meu estado, o estado do Paraná, em algumas regiões não choveu e não tem previsão. Pessoal aí, produtores de grãos, já bastante preocupados. Exatamente, essa questão de chuvas irregulares tem preocupado o nosso Brasil, o nosso produtor, Em várias regiões está chovendo muito ou, às vezes, no momento que precisa não chove, é uma situação preocupante. Mas, presidente, o agronegócio aguarda com expectativa o andamento das pautas importantes que vão refletir no desenvolvimento do setor, Temos aí a demarcação de terras indígenas, o licenciamento ambiental, tem também a questão da regularização fundiária, desmatamento ilegal, crédito rural, mas também tivemos avanços, como a aprovação recentemente do projeto de lei de implementação da BR do Mar. O ano está terminando, mas com assuntos importantes que ainda estão pendentes, Qual o balanço e quais pontos ainda podem avançar neste ano, deputado? Vamos lá, Pedro. Primeiro que a gente avançou bastante nesses últimos anos. Nós aprovamos, por exemplo, a Lei do Agro, que permite o PSA, que permite fazer as cédulas agrícolas. Isso está ajudando em muito o produtor rural na suplementação da sua fonte de financiamento. Aprovamos o FIAGRO, aprovamos o PSA, que é o Programa de Serviços Ambientais, que pende de regulamentação. Nós estamos aí numa luta agora para aprovar a desoneração da folha, a BR do Mar. A BR do Mar é fantástico numa redução de custo de produção, para que nós tenhamos uma cabotagem muito mais barata do que temos hoje. Nós temos aí algumas leis assim importantíssimas para nós, por exemplo, como a lei do FUST, que a Frente Parlamentar Agropecuária encaminhou, que é pegar o dinheiro do Fundo de Investimento para as Telecomunicações e colocar no interior desse país, aonde tem pouco interesse das concessionárias de telefonia, mas tem grande interesse do produtor rural e do setor produtivo brasileiro. Isso está já regulamentado, agora com o novo leilão entra o 5G definitivamente no país como um todo, Então a gente trabalhou e fez muito. Já aprovamos regularização fundiária, licenciamento ambiental na Câmara, está no Senado e deve ser aprovado no Senado até o final deste ano, é o nosso encaminhamento lá, como nós temos ainda pendente na Câmara alguns projetos, como a questão, por exemplo, do marco temporal, das demarcações de terras indígenas, e temos ainda na Câmara a questão dos defensivos agropecuários. E tudo isso, todo esse pacote, é para dar segurança jurídica, e está tudo interligado, Pedro. É para dar segurança jurídica ao produtor e para dar ao consumidor uma garantia de um produto de melhor qualidade, produzido ambientalmente mais correto. Por exemplo, uma regularização fundiária para nós combatermos o desmatamento ilegal na região amazônica. Isso fará com que nós venhamos a chegar com o nosso produto lá na Europa, em todo mundo que compra do Brasil, nós temos um excedente que precisamos vender, chegue produtos com origem, denominação de origem, que não há área de desmatamento, que foi produzido com defensivos agropecuários de alta tecnologia, com menor quantidade possível, sem resíduo no alimento. É tudo isso que nós estamos encaminhando. Então, nós chamamos de lei do alimento mais seguro. O licenciamento ambiental ele vem para reduzir o custo de produção. Imagine você passar uma rodovia, uma ferrovia, uma linha de transmissão e ter que desviar uma reserva indígena ou desviar uma reserva ambiental 300, 400 quilômetros a mais. O quanto é que isso não impacta no custo de produção? Então, nós, da Frente Parlamentar Agropecuária, juntamente com a nossa diretoria, toda os componentes do Senado, da Câmara, nesses últimos anos, especialmente nesses últimos 2 anos, caminhamos a passos largos para dar segurança jurídica ao nosso produtor.
Com certeza. Presidente, os produtores estão preocupados com a questão dos fertilizantes, né? Como a frente tem acompanhado essa situação e qual a expectativa para a implementação do Plano Nacional de Fertilizantes? Muito bom, Pedro. Excelente colocação, pergunta. Deixa eu lhe dizer, hoje o fertilizante chegou num nível inadmissível de preço, né? Nós estamos falando tonelada de potássio a quase US$ 1.000. Eram 300 e poucos dólares agora, um ano atrás. É, Triplicou em dólar e o dólar saiu de 3,50 para 5,50. Aí, às vezes, as pessoas olham lá para o produtor rural e falam: o produtor rural está ganhando dinheiro, está vendendo soja a 150, 160, mas o seu custo mais do que dobrou e a soja não chegou a tanto. E o risco dos intempéries climáticos só fica para o produtor rural, né? Então, assim, o que que a gente tem feito nessas situações? A água bate na bunda, a gente tem que aprender a nadar. Então, há oportunidades gigantes no Brasil de ser autossuficiente ou próximo disso em fertilizantes. Aí nós temos a lei dos bioinsumos, que nós estamos caminhando também a passos largos, e o Ministério já regulamentou nesse sentido, fazendo com que a utilização de bactérias façam a liberação de minerais que já tem no solo, diminuindo a dependência de químicos. Nós temos aí o licenciamento ambiental, que vai agilizar na liberação de novas jazidas aqui no Brasil, especialmente de potássio, que temos gigantes jazidas na região amazônica, com a cabotagem, a BR do Mar passa a ser competitivo e fica mais barato consumirmos o do Brasil do que trazermos de fora. Nós temos também aí uma colocação da Frente Parlamentar Agropecuária, juntamente com o governo, o Ministério da Agricultura, junto aos setores do setor de fertilizante, nós estamos nos colocando indignados e falado com eles. Isso é inadmissível, chegar num nível como este, né? Mas a gente não tem como obrigar os russos, né, literalmente, a fazerem conosco o que nós normalmente fazemos com aqueles que mantemos contrato. Você pega o glifosato. O glifosato nós vimos aí de um preço de 3, 4 dólares o litro para 12 dólares o litro. E ainda saiu do mercado, boa parte não conseguiram entregar ou não estão cumprindo os contratos de entrega. Então, nós da Frente Parlamentar Agropecuária, ouvindo o setor produtivo como um todo, temos feito algumas reuniões e debates. Esses dias reunimos Petrobras, a CropLife, que é do setor de defensivos, reunimos aqui também a CNA, a ABMAC, que é o setor de máquinas, e juntamente com o IPA, que é o nosso Instituto Pensar Agro, lá dentro da Frente Parlamentar Agropecuária, para nós entendermos qual a razão desse aumento do custo de produção e qual é a perspectiva de futuro, se haverá redução ou estabilidade. Nos parece que reduzir preços de forma imediata, a médio e longo prazo, podemos até ter uma queda, mas pelo menos agora há uma sinalização de não mais subidas, a não ser que haja uma variação no dólar. Tá certo. Deputado, eu só tenho mais um minutinho com o senhor. Eu queria aproveitar para perguntar sobre a expectativa do setor, que é que sejam aprovadas até este mês a proposta, né, que traz aí o novo marco legal dos pesticidas. Como é que está essa questão aí no Congresso? Traz para a gente os detalhes. Se puder adiantar alguma coisa. Claro, Pedro, claro. Nós estamos trabalhando isso há bastante tempo. Nós trabalhamos primeiro um projeto que ele seja bom para o produtor rural, bom para o consumidor, bom para o nosso meio ambiente. Nós temos um projeto que nós chamamos até de Lei do Alimento Mais Seguro, porque ele traz uma garantia de menor uso do defensivo agropecuário, uma molécula mais eficiente, então tudo para melhor. Algumas questões por conta da COP26 em Glasgow, achou que se melhor depois deixar. Agora vieram aí na fila outras emergências, mas nós fizemos aí uma articulação muito boa nesses últimos dias dentro da Câmara dos Deputados, junto à mesa da Câmara, para que possamos aprovar nesta ou na outra semana. Já percebemos que está muito apertado e pode ser que fique para fevereiro, mas a gente está trabalhando isso intensamente. É uma das nossas prioridades, porque sabemos que isso vai impactar em muito no preço dos alimentos para o consumidor brasileiro.
Tá certo, presidente, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Agromanhã. Agradeço mais uma vez a sua participação e também seja sempre muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui. Uma oportunidade de São Paulo, está de portas abertas para o senhor conhecer a nossa nova sede e também conversar com a gente aqui na nossa redação. Muito obrigado pelas suas informações. Tenha um excelente e produtivo dia, deputado. Eu que agradeço, Pedro. Um bom dia a todos vocês.